Olá pessoal, aqui é o Mário e esse é mais um episódio do podcast Innovation On. Hoje eu conversei com o Paulo Chiquito, que é líder de inovação, tecnologia e P&D em uma grande empresa do setor de energia e óleo e gás e é empreendedor. Durante a conversa, o Paulo compartilhou com a gente histórias muito interessantes, entre elas uma grande realização na área de inovação, que é a conquista do Prêmio Nacional de Inovação. Falamos também sobre pesquisa aplicada, ajuste dos sonhos ao longo do tempo, não vou contar aqui o que é para não dar spoiler, e a importância da colaboração entre universidade e indústria, destacando os desafios para colocar em prática, vantagens e indicadores. E o Paulo fechou contando pra gente sobre seu novo projeto, uma iniciativa chamada Linkae, que tem como objetivo promover e simplificar a colaboração entre universidade e indústria. Espero que vocês gostem e não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Paulo, seja bem-vindo ao Innovation. Olá, Mário. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite para poder participar desse teu projeto. Eu já tive a chance de ouvir alguns podcasts e achei fantástico e fiquei muito grato aí quando recebi o seu convite para participar desse episódio. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado por ter topado o convite. Paulo, eu sei que tu trabalha há muito tempo com inovação e todo mundo sabe que essa é uma área que traz muitos desafios, mas também pode trazer muitas realizações. Então, para dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa, Paulo, compartilha com a gente qual foi a tua maior realização nessa área de inovação. Claro. Muito legal essa pergunta, Mário. As realizações de inovação em si, eu posso comentar uma que, para mim, foi a que eu considero a minha maior realização, mas eu acredito que qualquer realização de inovação, ela nunca é alcançada sozinha. Tá? Uma vez que a inovação ela exige a interação entre pessoas que produzem inovação, seja ela do qual tipo ela for, então você nunca vai conseguir responder isso sozinho. Então não vai ser uma realização pessoal unicamente minha ou de outra pessoa. Então ela depende de um conjunto de pessoas e, é claro, dependendo da relevância e o impacto da realização, pode aumentar inclusive o número de pessoas que estão envolvidas. Bom, mas agora na minha carreira, eu acho que o fato mais relevante até o momento foi ter levado a Aker Solutions, a empresa a qual eu trabalho, a ser uma finalista do Prêmio Nacional de Inovação. Então, é um prêmio muito reconhecido, com a participação de inúmeras empresas, e a gente foi finalista na categoria Inovação Organizacional, em 2019, e conquistamos um prêmio especial dentre as grandes empresas mais inovadoras do país em saúde e segurança do trabalho. E isso representa você estar entre, eu não lembro bem ao certo o número agora, tá, Mário? Mas que eu lembro de cabeça, eram 26 empresas que chegaram no final desse prêmio, entre média, grande e pequena empresa, consideradas mais inovadoras do país, em uma amostra de mais ou menos 1.500 empresas participantes. Eu vou chutar um número aqui que eu lembro até porque eu fiz algumas publicações sobre isso. Eram, se eu não me engano, 1.426 empresas participantes. Então, era algo dessa magnitude, dessa grandeza, então eu considero esse um dos feitos de maior relevância. E a avaliação que é inerente ao prêmio, ela tem uma história por trás, né, que ajudou a mensurar um estado inicial e também a evolução que tivemos na gestão de inovação dentro da empresa em um período de 2 anos. Né? Mas como assim? Eu vou contar uma história para vocês, assim, para exemplificar isso. Eu acho que é interessante estar compartilhando aqui com vocês. Entre 2016 e 2017, trabalhando na Aker Solutions, a gente teve uma mudança do gestor do departamento de pesquisa e desenvolvimento, e esse novo gestor, na época o Rafael Nagniak, ele foi extremamente receptivo a novas ideias, além de oferecer todo um suporte possível dentro da organização. Né? Eu sou muito grato a ele por isso. Né? Então, novamente, é uma das pessoas aí que foi um dos atores também principal que me ajudou nessa realização. Nesse período, eu estava fazendo um MBA de Gestão Estratégica de Inovação na FGV, e para o pessoal que me conhece, sabe que eu não acumulo conhecimento aí sem motivos, tá? Eu estava até com muita gana de colocar todo aquele conhecimento novo, coisas novas que eu estava aprendendo nesse MBA para colocar dentro da empresa.
aprendendo com vários cases dos mais diversas empresas, sejam elas nacionais ou internacionais, aqueles cases de inovação, e ficava me perguntando por que não colocar isso na minha empresa, né? Por que ela não poderia ter um case de sucesso como as outras, né? E por onde que eu começar com aquilo? Não adiantaria nada começar a implementar diversas ações sem mensurar o estado inicial a ponto de eu apresentar uma evolução. Precisávamos de uma estratégia de implementação, porque quando está começando alguma coisa, assim, em grandes empresas, você precisa de uma série de aprovações, muita burocracia, e também não disponibilizávamos de muitos recursos financeiros ou de recursos humanos para a execução dessas ações. Aí que entrou a história do Prêmio Nacional de Inovação. A gente começou participando lá na edição de 2017, que nos permitiu entender qual que eram os pontos fortes e os pontos fracos da empresa a partir de uma autoavaliação, inicialmente. Tá? São várias fases para esse diagnóstico que chega no final, o último step é realmente a etapa de premiação dentro do Congresso de Inovação, Congresso Nacional de Inovação. E é um questionário bem completo, tá? E eu recomendo, se alguém deseja fazer algum autodiagnóstico da empresa, ele é extremamente valioso. Existem outros diagnósticos que também ajudam. Eu posso citar aqui, até como exemplo, que eu já usei dentro da Aker Solutions, também me ajudou para orientação estratégica do Departamento de Inovação e Tecnologia, foi a Bússola da Inovação. Porém, esse com um estágio de um pouco menor profundidade, tá? E eu confesso que acreditava mais na empresa do que no resultado que tivemos em 2017. Eu confesso que eu fui um pouco otimista demais, estava com o otimismo lá em cima. Me levou um pouco à frustração o resultado de 2017, que a gente não passou da primeira fase. O programa ali consiste de várias fases, então a gente não passou nem da nossa parte inicial de autodiagnóstico. A gente ficou muito abaixo da linha de corte para passar para qualquer outro estágio de avaliação. Bom, mas isso também não serviu de lição, né? A inovação, você sabe, né, Maria? A gente precisa estar disposto a cair no chão e a partir dessa queda, levar o aprendizado, levantar a cabeça e seguir adiante. Precisa ser resiliente, precisa ser persistente. Então a gente começou a traçar uma estratégia aí baseada nos resultados dessa avaliação, conectada a uma estratégia executiva da empresa. Você não pode fazer isso se estiver desconexo. Inclusive utilizando os mesmos pilares da nossa estratégia. Né? Focamos na cultura de inovação, que a gente sabe que não é um departamento que vai desenvolver e implementar a inovação, é uma série de pessoas, e isso precisa estar enraizado na cultura. E para isso a gente pegou carona nos valores de qualidade e melhoria contínua da empresa, que a gente já acreditava que estava muito forte. E sabíamos que isso também poderia ser um dos motores para trazer valor à inovação. Né? É o que a gente estava se propondo para a realização do departamento. E os resultados foram aparecendo ao longo desses 2 anos, do intervalo de 2017 a 2019. A gente começou a coletar e apresentar esses resultados para que a gente pudesse multiplicar a noção e a importância da inovação dentro da empresa. E exemplificando como cada um podia ser um agente ativo de inovação na empresa. Coisas que a gente entendeu ao início daquela jornada e que o conceito de inovação não era bem compreendido por todos. Obviamente, a Aker Solutions, para quem não conhece, é uma fabricante, é uma grande empresa que projeta equipamentos para a área de energia, óleo e gás, e o core, principalmente do que ela está no Brasil, é para equipamentos submarinos. Então, a gente está falando de uma empresa que possui uma alta tecnologia, um alto conhecimento. É uma empresa já que tem quase seus 200 anos. Ela sempre foi uma empresa inovadora, mas não necessariamente porque ela queria ser uma empresa assim. Ela é uma empresa projetizada que atende demandas do cliente, e como as necessidades do cliente que ela atende mudam a cada projeto, exigindo mais tecnologia, a empresa se vê inserida num ciclo contínuo, né, sendo continuamente puxada então, a necessidade de inovação. Em algumas áreas, além da inovação em produto, como é o que eu estou exemplificando aqui, também tínhamos uma gestão passiva, né, não ativa. E é isso que a gente estava mudando dentro da empresa. Então, demos um salto na avaliação do Prêmio Nacional de Inovação
em todas as áreas de avaliação. Então, é inovação em produto, é inovação em serviço, em marketing, organizacional, na gestão de inovação em si, que é uma das categorias. Nós passamos por todos os estágios de avaliação e, além de chegar aí, como finalista em uma das categorias, que foi em gestão de inovação, ganhamos o primeiro lugar na categoria especial de saúde e segurança do trabalho, que foi extremamente gratificante e uma sensação imensa de dever cumprido. Porque lideramos, então, toda essa mudança que, como eu falei anteriormente, e a conquista foi resultado de inúmeras ações e de inúmeras pessoas na empresa. Mas ali, eu e alguns colegas, até como mencionei o Rafael, que estavam à frente da liderança nessa parte da empresa. Tiveram colegas que auxiliaram na gestão de inovação em outros lugares. A Aker Solutions está presente em outros lugares no país, né, setores de atuação, pessoas que participaram dos programas que nós desenvolvemos, que realizaram e implementaram projetos que muitas vezes elas não sabiam por onde começar, de como transformar uma ideia em algo palpável, né, que buscaram recursos para a inovação, que conectaram indústrias e universidades, que acreditaram no link com o ecossistema externo. Foi a primeira vez que a gente começou a trazer startup para dentro da empresa, né, uma empresa extremamente fechada, e que acabou gerando essa grande conquista, né, que eu considero, pelo menos até agora, uma das maiores da minha carreira. E sabe, eu vejo também que você tem bastante alunos que ouvem esse podcast, Mário, e até para exemplificar para eles, e claro, para outras pessoas que já passaram pelo processo da universidade, é como você está na universidade, esse sentimento, se preparando para uma prova difícil, com um conteúdo que você considera um desafio, com aquele professor que todo mundo diz que é impossível tirar uma nota 10, e no final você sai aprovado dessa disciplina com um 10. Cara, é essa a sensação. Deu para entender bem, Paulo, a ideia. E tem alguns ingredientes importantes aí, né, Paulo, que vale a pena destacar. A persistência, o aprendizado com a primeira rodada para poder ajustar o plano e ir para o segundo ciclo, a importância de fazer um diagnóstico inicial, do estado inicial da inovação, que é importante, não tem como inovar sem saber como está hoje, e a questão da melhoria contínua, né, que, ao meu ver, e muitos devem concordar, é uma forma de inovação incremental também. Paulo, eu vou aproveitar e fazer o gancho aqui já com a próxima pergunta. Falando em universidade, uma conversa que nós tivemos alguns dias atrás, tu me disse que tem muito interesse por pesquisa aplicada, ou seja, aquela pesquisa que busca gerar conhecimento para aplicação prática. E que esse teu interesse surgiu lá na graduação. Então conta pra gente, Paulo, como surgiu esse interesse por pesquisa aplicada? Sim, Mário. Obrigado, agradeço pela pergunta. Pois é verdade, a gente tinha conversado sobre isso algum tempo atrás, mas pensando bem agora, não sei se tenho certeza se isso veio da época da graduação ou se isso foi anterior a ela. Para quem me conhece, sabe que eu sou bem curioso, sempre busco entender o porquê das coisas, sempre tento buscar com profundidade como funciona tal método ou tal equipamento, qual a tecnologia por trás daquilo, né? Por que as coisas são como são. Então, às vezes o pessoal até me acha muito questionador por conta disso. Mas esse meu interesse, tanto por pesquisa aplicada, mas também pesquisa básica e o desenvolvimento experimental, eles vieram, com certeza, durante o período de graduação. Tá? Eu vou colocar também mais uma história aí por trás para tentar exemplificar isso. No meu período de graduação foram bons tempos e de grande aprendizado, né? Eu acabei entrando para cursar engenharia mecânica na Universidade Federal do Paraná, mas o interessante, eu não sei se muita gente conhece isso, eu entrei lá não porque eu tinha como meu principal objetivo fazer esse curso nessa universidade. Acredite, na época era uma opção secundária. Tá? Eu tinha um sonho de projetar, de construir aviões com alta tecnologia, né? E por isso minha primeira opção na época ela
tinha sido o ITAM, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Mas eu acho que vocês já ouviram a fama, ou alguns já até participaram do processo de seleção, sabem que as provas são bem pesadas, bem puxadas. Eu não estava preparado, né, o suficiente para aquele momento. Como você já deve estar pensando, não passei na minha primeira tentativa. Coloquei como objetivo, então, isso para um próximo ano, tentar novamente. Mas eu não ia perder a oportunidade de cursar a engenharia mecânica, no qual eu tinha passado na UFPR. Mas durante esse tempo, Mário, entendendo a universidade, entendendo mais o meu curso e fazendo a graduação, me aconteceu algo que eu realmente não esperava. Tá? Eu estava realmente gostando do curso e começando a entender o leque de opções que o curso me proporcionava, né? Inclusive de poder conquistar esse meu sonho após a graduação dentro dessa instituição, e que eu podia fazer isso através de outros caminhos. Tá? Abrindo um parênteses aqui, o meu sonho já tinha se modificado um pouco, porque eu tinha um sonho de ser piloto de caça da aeronáutica, né? Para quem conhece o meu porte, cara, eu não tenho porte para isso. Eu sou extremamente alto, né? Então eu já tinha mudado o meu sonho por conta do meu porte físico, né? De vez de ser piloto de caça, eu não queria ser piloto de avião, eu queria ser piloto de caça. Eu acabei mudando, então se eu não posso pilotar esse determinado avião, eu vou construir. E foi aí que o sonho ele vai se ajustando, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, dando continuidade, eu tinha escolhido, então, uma carreira mais técnica porque não queria trabalhar com pessoas. E olha onde que eu estou hoje. Trabalho com inovação dentro de uma grande empresa, trabalho com pesquisa e desenvolvimento, com tecnologia também, mas você quer mais contato com pessoas do que eu tenho hoje, cara, é engraçado como as coisas funcionam. Então, durante a minha graduação, eu fui também forçado a permanecer praticamente o dia todo na universidade. Explico por quê. Completamente alienado, né? Calouro, primeiro semestre, aquele típico calouro, muitas vezes perdido, né? Quando passei em todas as disciplinas do primeiro semestre, não me dei conta que eu mesmo era responsável por fazer a minha matrícula para o segundo semestre. Hoje não tinha nada de portal, nada. Era lá no papelzinho, você tinha que entrar na fila, tinha data e horário para fazer a tua matrícula de segundo semestre. Resultado disso, eu esqueci de fazer isso, não tinha dado conta que eu era responsável por isso. Perdi muitas das vagas de disciplinas do meu segundo semestre. Resultado, uma grade horária que me afetou, então, até a conclusão do meu curso na universidade. Ainda bem que eu não peguei uma época que não estava implementado o sistema de pré-requisitos para cursar uma disciplina. Eu comecei a cursar várias matérias de vários períodos da universidade. Acabei fazendo, por exemplo, disciplina de vibrações dentro da engenharia mecânica sem estudar a matéria de cálculo 3, que exigia conhecimentos de transformadas, e assim como outros exemplos. Por conta dessa bagunça na minha grade, eu tinha janelas gigantescas, né? Começava, às vezes, uma disciplina lá no início da manhã, depois eu tinha disciplina só à tarde e um pouquinho à noite, o que me impediu de fazer um estágio, então, não obrigatório, por exemplo. Mas aproveitei minha época da faculdade, comecei a participar de vários grupos, assim como o grupo de competição do Baja Sai, ou Mini Baja, como também é conhecido. Eu comecei a fazer iniciação científica dentro do laboratório de materiais, auxiliei alguns desenvolvimentos, por exemplo, da equipe de aerodesign da universidade. Com mais alguns colegas, a gente montou um pequeno grupo de espaço modelismo. Também acabei tendo tempo de poder me preparar para intercâmbio na França, do qual eu aproveitei muito também. Não me arrependo disso, né? Apesar de eu passar o dia inteiro dentro da universidade, eu acredito que isso tenha sido essencial para o meu crescimento, para a minha formação hoje. Tá? A iniciação científica me mostrou como buscar respostas que muitas vezes são adotadas no desenvolvimento de algo, sem saber onde elas saem, né? Respondendo os porquês de desenvolvimentos realizados em outros grupos que eu estava participando ali na universidade. Eu comecei a entender na prática a importância
da pesquisa inicialmente básica, que ela é fundamental para o entendimento de outros fenômenos ali, que podia incrementar outras teorias científicas, né? E que, no final, aumentava a base do conhecimento científico. Então, este aumento do conhecimento científico ali abastecia as inovações da ciência aplicada, ou a pesquisa aplicada, que daí possuem um direcionamento de resolução de problemas reais. Legal que ali dentro da universidade mesmo, para o desenvolvimento dos projetos como o Baja, como espaço modelismo, como aerodesign e alguns outros exemplos, eu estava conseguindo transformar ciência e tecnologia em ciência novamente, fazendo esse ciclo virtuoso. E que também remetia a uma das primeiras matérias que eu vi de graduação, que era a integração, mostrando como um engenheiro atua dentro da sociedade. E ali, foi exatamente ali que eu consegui reunir exemplos e eu consegui realmente entender a importância da pesquisa aplicada. Tá? Acho que respondendo sua pergunta, Mário. Paulo, eu fiquei curioso aqui enquanto tu respondia. Qual foi o assunto do teu TCC? Novamente, eu estava colocando conhecimentos em prática, claro, atendendo missão da universidade, que é a questão de capacitar alunos, mas eu posso dizer que não foi nada aplicado a nenhuma indústria, tá? Não foi nada aplicado, foi mais para meu conhecimento mesmo, preenchendo todos os requisitos necessários dentro do TCC. Então, eu tinha realizado um trabalho que foi um trabalho de pesquisa e desenvolvimento experimental de um desempenho de motor foguete sem tubeira, a combustível sólido, acho que era propelente sólido, o nome de espaço modelo. Tá? Confesso para você que hoje, se eu pudesse voltar no tempo e escolher novamente um TCC, eu não escolheria ele. Claro que foi muito bom ter feito esse TCC, eu aprendi muita coisa com isso, tive vários conhecimentos de várias disciplinas aplicadas ali, mas sabe aquela questão de realização pessoal, Mário, que você não está atendendo a um propósito, você está o único propósito pessoal é passar na disciplina frente aos requisitos dela. Eu não estou atendendo a necessidade de ninguém e ainda por cima eu estou cursando uma universidade, nesse meu caso, uma universidade pública, aonde eu tenho várias pessoas, então, que pagam impostos que me permitem, que permitem a manutenção da universidade, então, o meu tempo de estudo lá, e eu não estou entregando nada para a sociedade frente a isso. Estou me capacitando como um profissional para depois, talvez, atender a sociedade dentro de uma indústria, dentro de um outro lugar, né, gerando receita e, assim, tornando aquele ciclo de recursos necessários para que tudo isso funcione, mas eu não estou nem ajudando uma necessidade de uma indústria, que sabemos aí que tem várias indústrias que precisam de desenvolvimento, inovação, tecnologia, se aproximar das universidades, e isso não aconteceu no meu tema de TCC, né? Paulo, quando tu foi para a indústria trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, com P&D, eu entendo que tu continuou próximo da universidade e percebeu que todo aquele conhecimento gerado na academia não estava sendo aproveitado ao máximo. Então a gente volta aqui àquela questão da pesquisa aplicada, só que agora tu está do outro lado, né, na indústria. Conta pra gente, Paulo, como foi essa experiência, né? O que te incomodava nessa época? Ok, Mário. Eu tinha uma percepção realmente de que a gente não tinha uma aproximação adequada entre universidade e indústria, universidade e empresas. Tinha algumas grandes empresas que tinham algum trabalho, mas se você for ver pequenas, médias empresas, elas são praticamente escassas da interação com a universidade. Mesmo algumas grandes, né? Algumas de mais renome, sim, elas estão presentes, mas eram poucas. Então, eu tinha essa percepção na época da universidade. Quando eu saí, me formei, eu fui convidado para trabalhar dentro de um instituto de pesquisa e desenvolvimento,
é o LACTEC, não sei se muitos conhecem, era um antigo centro de P&D da Copel, que acabou se tornando uma UCIP. É um renomado instituto de pesquisa de grande importância aí a âmbito nacional hoje. E eu trabalhava dentro do departamento de mecânica, né, com desenvolvimento de várias pesquisas, soluções para vários tipos de indústria. E foi ali, dentro desse instituto, que eu comprovei o que para mim era uma hipótese e acabou sendo comprovado. Uma, que você tinha muita gente boa dentro das empresas, mas que eram subutilizadas, principalmente para cargos de gestão. Então, não aproveitando todo o know-how e toda aquela formação de engenharia que você tinha na universidade. E você acabava contratando um centro de pesquisa e desenvolvimento para colocar uma solução que muitas vezes não era tão complexa assim, a ponto de você precisar contratar um centro de P&D. Porque realmente estava faltando, talvez, um pouco mais de aproximação das universidades, ou capacitar um pouquinho mais os seus colaboradores, ou formar talvez um centro de pesquisa e desenvolvimento interno. Bom, mas enfim, falando dessa minha experiência dentro desse centro de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que eu tive a oportunidade de entrar em cada tipo de indústria no setor automotivo, em linha branca, na parte do segmento ferroviário, na geração de energia, na parte de óleo e gás, e assim por diante. A gente via lacunas que não estavam sendo preenchidas. E a gente via como se faltava investimento em pesquisa aplicada, mesmo na interação com o Instituto de Pesquisas, tá? Não estou falando somente de universidades, mesmo tendo vários engenheiros em várias indústrias, esses engenheiros não estavam sendo aproveitados ao máximo quanto à capacitação dada pela universidade. Tá? Eu não podia afirmar isso comparando universidade privada, pública. Eu parto do pressuposto que você tem uma formação de engenheiro, eu não estou diferenciando aqui universidade privada, universidade pública ou quem é melhor. Mas a gente tem quase as mesmas cadeiras, temos praticamente o desenvolvimento das mesmas matérias. E mesmo colegas em outras empresas me relatam que, cara, eu não utilizo os conhecimentos que foram dados na universidade dentro da indústria. E hoje, com essa experiência, com essa troca também entre empresas, eu posso dizer que poucas empresas possuem realmente a pesquisa, o desenvolvimento, a pesquisa aplicada dentro da sua empresa e também uma interação forte com a academia, tá? Certo. E aproximar a universidade e a indústria, Paulo, é uma das formas de aproveitar melhor todo esse conhecimento gerado, né? E, na tua opinião, Paulo, quais são as vantagens de unir a universidade e a indústria? E o que cada uma ganha com isso? Primeiro, a gente precisa entender nesses dois mundos que possuem missões e visões diferentes. Né? São mundos distintos. Se eu vou para o lado da indústria, eu tenho eu preciso gerar lucro, eu preciso de resultado, eu preciso ter o retorno do meu investimento, eu preciso ter competitividade e muitas vezes eu preciso de algo rápido. Né? Então, essa aqui é uma visão genérica, né, de uma indústria. Se eu vou agora para o lado mais da universidade, qual que é a missão? Qual que é a visão da universidade? A missão está basicamente na capacitação dos seus estudantes, de atender o mercado, a necessidade do mercado de trabalho, de formar, talvez não do mercado de trabalho, de formar novos empreendedores, né, para que eu possa ter novas empresas, diferentes negócios, novos segmentos. Então, eu preciso gerar conhecimento novo, eu preciso publicar, compartilhar isso com a sociedade. Então veja que na sua base, tanto uma universidade quanto uma empresa, nessa visão geral, elas
estão com missões e visões completamente diferentes. A gente sabe que as práticas de pesquisa e desenvolvimento têm sido adotadas pelas indústrias como um esforço de grande valia e de relevante diferencial à competitividade, tanto para processos de gestão e produção, quanto para customização de produtos e serviços. Todas as atividades elas estão relacionadas a um trabalho criativo realizado de uma maneira sistemática para aumentar o estoque de conhecimentos de uma organização e assim, claro, fazer o uso dele. Mas a gente vê, a partir de pesquisas e dados estatísticos, as empresas brasileiras investem muito pouco em P&D e inovação. Se a gente for ver lá da Pintec 2017, eu sei desse dado até por conta de um trabalho, de um novo negócio que eu estou desenvolvendo com alguns colegas, cerca de 0,72% da receita líquida, conforme a última Pintec, é investida em P&D. Então, eu estou falando de uma média. É claro que para alguns setores, se eu segmentar isso, por exemplo, para o de energia e o farmacêutico, eu tenho um investimento até relativamente alto em P&D. Para outros, fica muito abaixo disso. E em alguns segmentos é muito próximo de zero. E você sabe que se eu não tiver investimento em P&D e inovação, como é que vai ser a minha competitividade dentro do próprio país ou fora dele? A busca por melhores resultados de P&D, elas requerem procedimentos muito bem definidos, né? Recursos humanos direcionados, bem como uma formalização e priorização de atividades que são correspondentes. Parte do P&D, agora falando, que pode ser desenvolvida internamente, agora pode ser desenvolvida externamente mesmo, né? Por meio de aquisição de serviços, de competências, de novas tecnologias que a empresa possa necessitar, mas que não domina. E a pergunta, apesar de talvez você já saber a resposta para isso, né? Como é que eu posso resolver um problema desse? A gente sabe que grande parte de cientistas e pesquisadores, como a gente falou da questão da missão da universidade, eles estão dentro das universidades e centros de pesquisa, né? Se o P&D é uma adoção para buscar competitividade, é uma corrida entre competidores de mercado, portanto, que isso promove inovação, e ainda assim 80%, pasme, 80% das empresas não interagem com esses atores do ecossistema, que possuem as fontes de novos conhecimentos para a geração de tecnologia. Tá? Esse outro dado de 80%, ele foi retirado de uma outra fonte, agora eu não me recordo qual foi a fonte, tá, Mário? Mas eu estava com esse número na cabeça. E a gente já tem alguns bons exemplos lá fora, que é claro, tudo depende de uma política, da cultura gerada desses vários países. Muitos países lá fora, eles já fazem essa interação com grande sucesso, né, da interação entre universidade e empresa. E por que a gente não o faz no Brasil? Respondendo agora aquela questão, quais são as vantagens de unir essas entidades, né? Você tinha me perguntado, né, Mário, na minha visão. A vantagem é, esses níveis que nós temos de investimento em P&D, essa não aproximação com universidade, empresa, centros de pesquisa, elas não dão retorno na forma de inovação. Uma das coisas que refletem também é o nosso índice global de inovação, que a gente está lá sempre variando na casa entre 62 e 66 no mundo. O Brasil é um país gigantesco, com uma capacidade produtiva e com um PIB também relativamente grande. E a gente fica atrás de pequenas economias, né? Quando você está falando de inovação. Cara, a gente tem muito para melhorar. Uma das coisas para se melhorar é justamente isso. Os benefícios dessa interação eu vejo com bons olhos para todos os lados. A universidade, ela vai ficar mais forte porque ela vai poder mesclar, além da sua pesquisa base, que muitas vezes eu tenho pesquisa apenas pela pesquisa, eu começo a mesclar a pesquisa aplicada, tendo o propósito para os alunos, mostrando o propósito da necessidade da aplicação do conhecimento e geração de tecnologia.
O aluno, ele ganha por conta dessa interação, inclusive talvez até uma porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Uma vez que você tenha um bom desenvolvimento e a empresa esteja contratando, uma vez que já conhece o trabalho daquele aluno dentro da universidade, pode estar contratando. Então, é uma forma de ganha-ganha. A empresa, por estar, talvez, resolvendo um problema que muitas vezes não é foco dela ali, porque ela está tão preocupada com o core, mas muitas vezes um projeto que ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho talvez um recurso específico, ou eu não tenho capacidade, ou não sei só como resolvê-lo, fica no backlog. E eu posso estar eu estar perdendo competitividade por conta disso. Você mesmo falou, Mário, da questão da melhoria contínua, muito próxima da inovação incremental. Eu não preciso estar falando exatamente, precisa ser alguma coisa nova, extremamente nova. Às vezes é algo que a própria empresa já visualizou dentro de melhoria contínua que poderia ser trazido para dentro da universidade como um problema real e às vezes multidisciplinar, fazendo com que, vou colocar um exemplo aqui, engenheiros que estão cursando mecânica possam trabalhar com engenheiros que estão cursando elétrica junto com um pessoal de direito, por exemplo. Times extremamente multidisciplinares para resolver um problema real. É isso que vai acontecer dentro da indústria ou no real mercado. Então eu vejo essa série de benefícios onde todo mundo ganha. Tá? Além do país, claro, disseminar mais conhecimento, gerar mais conhecimento, mais pesquisa, mais tecnologia. Se a gente se torna mais competitivo, tanto no Brasil quanto lá fora, você começa a girar mais a economia, melhora o país. Então, é tudo de bom, né? Sem dúvida, Paulo. E como tu bem colocou ali, todo mundo ganha, né? E baseado na tua experiência, Paulo, quais são os desafios para fazer essa aproximação realmente acontecer e dar resultado? Ou seja, para colocar essa colaboração em prática? Tem inúmeros. Assim como eu já comentei daquela iniciativa, a empresa que mais alguns colegas e eu estamos fazendo, a gente fez uma série de pesquisas em bases bibliográficas, né? Se a gente for ver em artigos científicos, algumas publicações, mas também fizemos a nossa própria pesquisa. E posso compartilhar alguns resultados aqui com vocês. Existem perfis de profissionais dentro da universidade e profissionais dentro da indústria que são colocados para fazer essa interação e que possuem perfis inadequados. Tá? E isso também é uma das razões por que a universidade, em geral, ela prega que tem que ter mais pesquisadores na indústria a nível de mestrado e doutorado. Porque uma vez eles entendendo, né, como se funciona muito bem a universidade, você colocando caras extremamente capacitados na indústria vai acabar facilitando essa interação entre a própria empresa e a universidade. Por quê? O perfil já vai estar adequado a conversar, a fazer o intercâmbio entre esses dois mundos. A gente precisa da tradução dessa linguagem, porque os dois falam linguagens diferentes. Então é a mesma coisa que se eu colocasse aqui um chinês falando com um brasileiro. A gente precisa de um intérprete aqui, né? Não adianta eu saber alguma outra palavra em chinês ou o chinês falar alguma outra palavra em português, não adianta. Para buscar um cerne comum, a gente precisa trazer os resultados e estabelecer a confiança entre as partes. Como é que vai ter confiança se eu não consigo entender o que cada um pede? Né, para começar. Dentro da pesquisa que nós fizemos, os profissionais, eles responderam, eu posso dividir aqui 3 resultados, 62% deles responderam que não há um processo definido da empresa privada com uma instituição de ensino superior. Os canais de comunicação não são claros o suficiente. Geralmente os canais de comunicação eles são muito fracos e dependem inclusive de um vínculo entre universidade e empresa, que às vezes se dá por meio de um estagiário, de um ex-aluno de universidade ou de um gestor que está voltando para fazer uma especialização numa universidade. O canal é muito fraco. Então 57% dos respondentes falaram sobre isso. Há também falta de conhecimento
interesse e iniciativa. Reunindo esses três, nós temos aí que os respondentes, 51% deles colocaram isso também como, poxa, eu não sei nem por onde começar, como é que eu faço isso? Tinham outros resultados, por exemplo, trazendo para vocês aqui, o ciclo para o resultado é demorado, falaram sobre burocracia, muitos não tenho recurso nenhum, então eu nem começo a fazer nada, não há gente capacitada para isso, e isso exemplificaram dos dois lados, tanto a universidade como a empresa. Outros colocaram experiências, uma vez com falta de compromisso de entrega. Também sabemos que há diferenças entre particulares e federais. Por exemplo, o vínculo com empresas, principalmente para universidades particulares, é ainda mais atrativo do que universidades federais, né? Porque universidades particulares também, querendo ou não, ela é um negócio, que ela precisa trazer lucro. Se eu tenho os meus melhores alunos trabalhando nas melhores empresas e, assim, aproximando-se esse vínculo, eu vou trazer mais alunos, e assim, consequentemente, mais lucros para essa instituição que gere a universidade em si. Então, existe essa diferença também um pouquinho da orientação entre particulares e federais que a gente conseguiu perceber dentro da nossa pesquisa. Tamanho de empresa também faz uma diferença, Mário. A gente percebeu dentro da pesquisa que existe um desafio muito maior para pequenas e médias empresas do que para grandes. Grandes, muitas vezes, já conhecem o caminho das pedras ou têm algum determinado link com a universidade, já viram como funciona ou tem um departamento responsável por isso, mas pequena e média empresa, inclusive a gente conseguiu extrair da nossa pesquisa que elas não acreditam tanto nessa interação e se existe essa interação, elas acreditam que o benefício pode ocorrer, mas não na forma de inovação, que foi ao contrário do que a gente percebeu da pesquisa conversando com grandes empresas. Paulo, e como isso pode ser medido de forma efetiva, essa colaboração? Quais são os principais indicadores que podem ser usados para isso? Bom, a medição, como a gente fez uma pesquisa, a gente trabalha com base estatística, né? Além da nossa pesquisa própria, obviamente a gente fez, como eu também tenho um pouco de base científica, eu fiz mestrado, comecei meu doutorado, paralisei ali, os meus colegas também têm essa noção. A gente foi buscar fontes, referências bibliográficas, artigos mesmo, inclusive encontramos alguns excelentes trabalhos de doutorado no assunto, inclusive nacionais. Claro que pegamos fontes internacionais também, e encontramos muito material para ser estudado. E a cada ano a gente vê que há mais publicações sobre o assunto, mostrando que esse assunto está vindo cada vez mais à tona e agora parece que o pessoal está começando a trabalhar mais nessa interação. Legal, Paulo. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Paulo, agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu projeto, que tem como objetivo justamente fazer essa aproximação da universidade com a indústria para extrair o máximo potencial de cada uma. Conta um pouquinho pra gente sobre o teu projeto, Paulo. Sim. Não, legal, Mário. Não, obrigado pela oportunidade de eu poder falar um pouquinho dele aqui no teu podcast. Então, a gente já meio que apresentou o cenário, o pano de fundo, né, de tudo isso aqui para vocês. Então, a gente claramente nota um gap dessa aproximação entre universidade e indústria. E também temos as experiências próprias, né, do nosso time. Então, eu tenho as minhas experiências, meus colegas têm as experiências deles, cada um com sua visão, e todos concordamos que poderíamos tentar fazer alguma coisa para realizar essa aproximação. E ainda assim, fazendo com que todo mundo ganhe e ainda se tornando um determinado negócio para a gente. Se vai dar certo, Mário? Não sei, mas eu tenho um sonho que isso possa dar certo. Uma vez que eu até comentei ali, acho que na pergunta anterior, que a conexão ela é extremamente fraca. Processos são praticamente inexistentes, não tem uma forma sistemática de realizar esses projetos e estabelecer um link. Ele não... E uma vez que eu tenho esse link, se ele é quebrado ou um projeto é finalizado, muitas vezes eu não tenho um ciclo que ele é continuado.
Então você tem essas quebras aí, é tudo discretizado junto com a universidade. Eu vejo isso porque eu mesmo já experimentei isso do lado da indústria e também do lado da universidade. Uma empresa que hoje ela pode estar muito ativa dentro da universidade, amanhã não necessariamente porque não há um ciclo. Ou se perdeu aquele gestor por meio do qual a gente faz a comunicação, ou perdeu-se aquele professor dentro da universidade que conseguia unir o departamento e ter aquele pool de empresas que ali trabalhavam. Então, a gente está focando um pouquinho nisso, tá? Estabelecendo um novo processo, nós estamos estabelecendo um canal de comunicação, uma forma de traduzir a linguagem entre esses dois mundos, e a gente pensa começando pequeno, tá? E tirando toda a burocracia necessária. Então, pensando nisso, o que a gente está propondo inicialmente? A gente está trazendo desafios reais das empresas para a conexão com a universidade, mas nesse primeiro momento por meio de um trabalho de conclusão de curso ou um projeto que seja mais ou menos da mesma complexidade. A empresa ela faz o meio de campo como um facilitador, né? Há os benefícios para os estudantes, em que vão ter um acesso e uma possível porta de entrada na indústria, focando em algo aplicado. A empresa ganha com o resultado gerado dessa pesquisa, desse desenvolvimento, sejam objetivos parciais e complementares a algo maior dentro da empresa. Não precisa ser totalmente desenvolvido isso na universidade. O que a gente quer é gerar esse link. O professor ele obtém um network com o meio industrial ou com outro tipo de empresa, não necessariamente indústria, e pode orientar a sua linha de pesquisa também objetivando a conexão com as empresas, mesclando pesquisa aplicada, pesquisa básica, desenvolvimento experimental e também fazendo esses pools de pesquisas com outros professores de outros departamentos em universidades. A gente sabe que acontece muitas vezes dentro da universidade a disseminação desses grupos de pesquisa que muitas vezes eles acabam se conversando. Então, por que não a gente também tentar promover essa conexão, né? A gente sabe que a diversidade de conhecimento gera inovação. E se a gente fizer isso não só com o meio externo, mas também dentro do meio interno, isso poderia ser algo bom e aproveitável, não é mesmo? Sem dúvida, Paulo. Paulo, conta um pouquinho mais sobre o teu projeto. Em que fase ele está, quais são os próximos passos, etc. O nome da empresa, o negócio que a gente está fazendo é Linkae. Tá? Então, a Linkae, a gente fechou um ciclo de ideação e conceito nesse primeiro momento. Já faz algum tempo que a gente vem trabalhando nisso, de como fazer essa aproximação. E a gente está indo para a nossa primeira validação. Tá? Como eu falei, a gente está começando pequeno. Nós estamos capturando desafios de algumas empresas. Vamos tentar conectá-los a projetos de final de curso de universidades privadas e públicas. Tá? Esse é o foco inicial, apenas para validar algumas hipóteses do nosso modelo de negócio. Então, Mário, logo a logo também eu conto com a sua participação nisso também, né? Vamos aproveitar esse MVP aí para iniciar a formação de projetos de pesquisa maiores e mais complexos, né? Que são alvos aí dos próximos passos. A gente quer basicamente restabelecer essa confiança, tanto na gente como uma empresa nova e entre universidade e empresa. Queremos ser um ator de referência e de importância nacional na aproximação de empresas e universidades. Esse é o nosso foco. Paulo, eu estou torcendo muito para dar certo e tem muito potencial para dar certo, porque o objetivo dessa iniciativa é muito nobre. Tu vai facilitar a conexão de recursos humanos e tecnológicos e isso é uma coisa que nós estamos precisando e muito, né? Obrigado, Sérgio. E também tudo isso, eu queria mencionar aqui, que a gente está usando uma tecnologia, colocando tudo isso dentro de uma plataforma e mais tarde eu acredito que a gente possa crescer muito com o portfólio para trazer ofertas de produtos e soluções ainda aproximando cada vez mais esses dois mundos. Paulo, e qual é a abrangência desse projeto? Vocês estão pensando aqui na região? Vocês estão pensando no Brasil? Vocês estão pensando abrangência internacional? Como que é isso aí?
A gente sempre pensa alto, né? Então, se o mundo é o teto, por que não o mundo, né? Mas a gente também sabe que a gente precisa validar as várias hipóteses, a gente precisa começar pequeno, nós precisamos aprender, ter a fase de aprendizado, de entender exatamente as demandas e a gente vai cometer erros, né, durante esse processo de aprendizado, sabemos disso. Mas, claro, com certeza, Mário, a gente já sabe que isso funciona em outros lugares, e por que não? Daí a gente começar a conectar empresas daqui, universidades daqui com outros lugares, mesclando a parte de capacitação, desenvolvimento de projetos. A gente já viu que com a pandemia, o home office, que era muito mal visto por grande parte das empresas, aí acabou funcionando e até tendo relatos de aumento de produtividade dos funcionários. Eu posso dizer isso com certeza, é o que eu estou vendo dentro da Hacker Solutions. A forma de trabalho é diferente também, mas a gente teve um aumento considerável na produtividade dos nossos colaboradores. O que a gente fazia algo muitas vezes fisicamente, que precisava estar ali, localmente, geograficamente próximo, não necessariamente precisa ficar. A tecnologia está aí para nos ajudar. Acabou nos aproximando e trazendo novas oportunidades aí que talvez pudessem ser implementadas só daqui a alguns anos, né? Verdade, Paulo. Para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, eu gostaria de pedir para tu mandar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, Paulo. Pode ser direcionado para estudantes, para profissionais da área de inovação, como tu preferir. Poxa, eu acho que eu posso falar algo que eu acabo falando para vários colegas quando eu tenho abertura. Cara, que nunca desista dos seus sonhos, né? Seja sempre persistente, né? Resiliente. Nós todos, né, seres humanos, a gente entende que somos movidos por propósito e que esses propósitos eles são alicerces para a inovação, né? Seja ela nossa inovação ou base também para outras pessoas. E muitas vezes quando sonhamos alto, podemos até não chegar no nosso objetivo principal, né? Claro, né? Nem todo mundo chega. Às vezes a gente sonha alto demais também, mas preste muita atenção na sua jornada. Não é apenas o alvo que vai te trazer a satisfação pessoal ou o que podemos chamar de felicidade, né? Mas sim o como e também o com quem você realiza essa jornada. Então, minha dica aí é busque ser feliz naquilo que você faz e que o sucesso se torna apenas uma consequência. Belíssima mensagem. E, Paulo, e onde o pessoal pode te encontrar para saber mais do teu projeto? Bom, nós temos um LinkedIn, tá, já aberto. Nós não temos nenhuma publicação. Eu espero que nas próximas semanas a gente já vai ter algumas publicações, alguns artigos para compartilhar lá. Então, se você buscar por Linkae dentro do LinkedIn, chega lá. Você pode também estar seguindo a gente, se você ficou interessado pelo assunto. Também pode me procurar pelo LinkedIn, né? Só buscar lá por Paulo Chiquito. Também tem os meus colegas que também estão conectados ali ao LinkedIn da Linkae. Lá no LinkedIn, mandando uma mensagem, a gente pode também conversar mais. E se você também pertence a uma empresa, a uma indústria, ficou interessado no projeto e quer participar do MVP, é só vir conversar comigo, tá? Nós já temos um domínio, né, o www.linkae.com.br, mas a nossa landing page não está publicada ainda. Acreditamos que brevemente vai estar. Então são as maneiras e os canais aí que vocês podem estar entrando em contato com a gente. E se você apenas acredita nisso também e quer estar acompanhando a nossa jornada aí, se puder nos seguir também, eu fico muito agradecido e lisonjeado. E agradeço aí também pela abertura, Mário. Novamente, excelente estar aqui. O bate-papo contigo foi fantástico. E esse projeto, o Innovation On, fantástico. Tá de parabéns, de extrema qualidade. Muito obrigado, Paulo. Aproveito para agradecer novamente aqui a tua participação. Eu gostei muito da conversa, um assunto que me interessa bastante e tenho também muito interesse no teu projeto. Mantenha a gente informado e a gente se fala aí numa próxima oportunidade. Um abraço, Paulo, e até mais. Com certeza. Muito obrigado, Mário. Um grande abraço a vocês todos. Valeu. Tchau, tchau.